Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Maquiavel, sobre Newton Bignoto, Filosofia Passo a Passo, número 29, da Jorge Zahara Editora. Essa obra aqui, ó. Maquiavel não quer dizer que todos os homens sejam ruins e ajam sempre com maldade. Se fosse dessa forma, não seria possível conviver em sociedade e acabaríamos entrando numa guerra de todos contra todos, como temia Hobbes, outro grande pensador político do início da modernidade. O que nos ensina o secretário Florentino é que não podemos agir na suposição de que os homens corresponderão às nossas expectativas, sempre estar precavidos contra a manifestação de sua natureza má. No jogo das forças políticas, isso corresponde a tomar com sinal negativo uma de suas variáveis em qualquer situação e assim evitar o engano que pode surgir de um erro de avaliação. Essa maneira de considerar o problema, longe de torná-lo sem solução, ajuda-nos a simplificá-lo ao ensinar-nos a deixar de lado a busca por sentimentos que nem sempre podem ser descobertos. Ao estudar a figura do príncipe novo, Maquiavel escolheu o exemplo de um governante que foi mestre na arte da dissimulação de seus pensamentos e de sua natureza mais íntima, o César Borgia. Inclusive tem uma série na Netflix do César Borgia, né? Muito interessante, que mostra um pouco disso que Maquiavel experimentou e por isso que Maquiavel veio pegá-lo como um exemplo de fortuna e virtude, de alguém que soube domar a sorte e teve virtude, ou seja, a capacidade para lidar com as situações, com as circunstâncias, sabendo ser bom e mal de acordo com o momento, né, para poder conquistar e manter o poder. Logo no início do Príncipe, ele já havia mostrado que os objetos mais interessantes para o estudioso da política são os principados novos, os que não podem se beneficiar dos costumes ou da tradição para se manterem. Em outras palavras, Maquiavel fez da ação política dos governantes que estão correndo risco para inovar seu objeto privilegiado. Inovar significa para ele quebrar regras e tradições e inaugurar um novo reino de relações entre os homens. Ao abandonar o caminho do costume e da tradição, o governante abre uma verdadeira caixa de Pandora da qual saem todos os perigos, que exigem a máxima capacidade daquele que começou a operação para dominar os processos imprevisíveis que passam a compor a cena política. Para chegar no 7º capítulo ao estudo de seu personagem favorito, nosso autor faz o percurso que vai do ator melhor protegido contra as intempéries da política ao que deve enfrentar um mundo totalmente carente de referências fixas. Ao longo desse caminho, ele mostra, por exemplo, que aquele que chega ao poder pelas mãos dos outros ou por pura sorte enfrenta as maiores dificuldades para conservá-lo. Além disso, o simples fato de ser capaz de persuadir os povos de alguma coisa não garante que eles o seguirão sempre. Refletindo sobre a história de Savonarola, Maquiavel reconhece seu mérito por ter formado um novo poder em Florença, mas denuncia sua fraqueza por ter sido um profeta desarmado. Segundo nosso autor, a capacidade de persuadir faz parte das habilidades requeridas para os que desejam inovar, mas é preciso força para manter o que for conquistado. Aqueles que apenas convencem os homens a seguir um novo caminho quase sempre são derrotados em seguida, pois a natureza dos povos é mutável e é fácil persuadi-los de uma coisa, mas difícil mantê-los convencidos. Isso é o que aconteceu com o PT, conseguiu convencer a população, né? Persuadir a população, mas depois não conseguiu mantê-los convencidos. E agora está acontecendo com o bolsonarismo. O Sérgio Borges seria um exemplo de homem político sagaz exatamente porque ocupou o poder numa situação que, sendo-lhe favorável no início, tendia a tornar-se complicada depois. Como assinalamos, o Duque era filho do Papa Alexandre VI. Nessa época, os papas tinham famílias, tinham filhos, né? Ele mesmo acho que era um cardeal, o Sérgio Borges. E obteve seus primeiros domínios em função do desejo de poder de seu pai, interessado em alargar seu poder pessoal, estendendo suas posses à custa de pequenas cidades do centro da Itália. O Papa imaginou que não havia melhor meio do que colocar seu filho no centro de seu projeto de expansão. Uma vez instalado no governo da Romanha, o Duque teve de enfrentar todos os desafios possíveis e, para Maquiavel, saiu-se bem em quase todos, a ponto de ser elogiado como modelo para todos os que, pela sorte ou pela força dos outros, chegou ao poder. No entanto, sua grande habilidade para lidar com situações extremas não pôde tirá-lo do aperto em que se viu quando da morte de seu pai. Doente no momento inoportuno, foi derrubado pelas mesmas forças que o haviam transformado em um homem poderoso. O exemplo do Duque não era o de um ser acima das potencialidades humanas, mas o de alguém que soube aproveitar a ocasião que lhe foi oferecida pela sorte para galgar os degraus do poder que se apresentaram para ele. Mesmo assim, foi tragado pela força da contingência. Para Maquiavel, o Duque cometeu apenas um erro que lhe foi fatal. Poderíamos acreditar, seguindo os capítulos do Príncipe, que o infortúnio de seu herói se deveu ao fato de ter ele chegado aonde chegou pelas mãos do acaso. O fato, tanto, é que para Maquiavel não existe poder que possa durar para sempre. As coisas humanas resistem apenas o tempo que lhes é possível, sendo em seguida corrompidas pelo efeito de sua própria natureza, pois, como diz no primeiro capítulo da terceira parte dos seus discursos, nada é mais constante do que essa verdade. Tudo que existe no mundo tem limites em sua duração.
Os governantes que herdam o poder já legitimado por uma longa prática e que têm a ilusão de que nunca serão destituídos são muitas vezes derrotados exatamente porque não se prepararam para situações difíceis, confiando na estabilidade das coisas humanas. Em sua obra, Maquiavel prefere sempre os exemplos dos que enfrentam as dificuldades do mundo, mesmo que saiam derrotados no final. A fortuna e a virtude. O fato de César Borges ter sido usado por Maquiavel como modelo de príncipe novo contribuiu em muito para criar a má fama do escritor depois de sua morte. Afinal, não era todo dia que um autor de teoria política recorria a um personagem cruel e ambíguo como exemplo a ser seguido por todos aqueles que desejavam o sucesso na vida política. O padrão vigente na época era o do príncipe bom e caridoso, capaz de agir eticamente e, por isso, alcançar a conservação de seus domínios da forma mais suave possível. Ora, o secretário Florentino nunca disse que esse fosse um modelo impossível de ser atingido. Percorrendo os vários caminhos para a manutenção do poder, ele mostra, entretanto, que isso só é possível em ocasiões especiais e não como regra geral, como sugeriam os manuais de política. Ao contrário, os casos verdadeiramente difíceis e que mais ensinam aos que querem compreender como funciona a vida política são aqueles nos quais o governante se vê envolto em uma situação complexa na qual não pode lançar mão da tradição para resolver os problemas. Esse fora o caso do Duque, guindado ao poder pelas mãos da fortuna, teve de contar apenas com a sua virtude, sua força para lidar com as circunstâncias, né? Saber ser bom e mal no momento certo, fazer de tudo para conquistar e manter o poder, matar, roubar, mentir, se corromper, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer os 337 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um vídeo ou outro, deixando sua visualização, o seu like, o seu dislike. E agradecer também o seu dislike, o seu comentário, e agradecer também aqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.